Dizem que a vida começa aos 40. Como eu já passei um pouquinho dessa idade e venho estudando sobre desenvolvimento pessoal, desempenho, buscando melhorar a minha vida, eu cheguei a alguns entendimentos que eu acho interessante dividir com você, até para você entender se você está atrasado, está adiantado nesse processo, o que você acha, se você concorda comigo ou não. Aí eu gostaria que você deixasse nos comentários. E eu gostaria, inclusive, de pedir para você já se inscrever nesse canal, porque esse canal é justamente para que a gente possa compartilhar aprendizados. Eu estou tentando melhorar a minha vida, desenvolver uma nova habilidade que é a comunicação através da internet, do YouTube, para que eu possa usar isso também em outras áreas da minha vida. E esse canal é importante para mim. Se você se inscrever e vier comigo nessa jornada, a gente vai aprendendo juntos. Eu vou dividindo as coisas que eu leio, que eu vivo, que eu aprendo e ao mesmo tempo exercito minha comunicação, tenho a oportunidade de conhecer um pouco melhor vocês. Através dos comentários eu consigo de repente pensar sobre novas coisas, estudar sobre coisas que talvez eu não tinha pensado e a gente vai fazendo uma troca bacana, tá bom? Então vamos começar assim. Eu acredito realmente que a vida da gente começa aos 40. Começa de uma forma mais madura, né? Essa é uma idade onde a gente já viveu muita coisa, passou por vários ciclos na vida e tem a condição de ser quem a gente realmente veio para ser. Isso eu vou explicar para você através do processo que foi descrito e explicado pelo Carl Jung. Carl Jung, escreve Jung, tá bom? Carl Jung. Ele fala sobre o processo de individuação, que é quando a pessoa ela começa a compreender as suas sombras e a, entendendo elas melhor, ressignificar para assumir realmente quem ela é de verdade, a melhor e verdadeira versão de cada um de nós. As sombras, elas são tudo aquilo que a gente deixou reprimido ao longo da vida. Desde criança a gente vai aprendendo a se comportar de determinadas maneiras para atingir determinados resultados ou para evitar certas situações que a gente entende como negativas. A rejeição, a insegurança. Poxa, se eu me aparecer demais, eu posso ser rejeitado. Se eu mostrar demais que eu sou ambicioso, as pessoas podem não gostar de mim. Então a gente vai pouco a pouco adaptando o nosso comportamento, criando um personagem para se encaixar de uma forma mais segura e mais confortável na sociedade. Essas são as nossas sombras. Elas geralmente limitam a gente de viver e ser como a gente realmente gostaria de ser, como a gente é de verdade na nossa essência, para que a gente se encaixe na sociedade de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Não dá realmente para a gente fazer tudo que vem na mente, tudo que dá na telha, e as sombras elas não são ruins, não são coisas más. Elas simplesmente servem para evitar que a gente sofra em algumas situações. O problema é que a maioria das sombras surgem quando a gente é criança, adolescente ou ali um jovem adulto, onde a gente ainda é muito inseguro em relação ao mundo, em relação a nós mesmos. E a gente às vezes cria sombras que sabotam o nosso próprio desempenho. Além de suprimir coisas que seriam negativas, elas também suprimem o que a gente teria de bom. Às vezes um talento artístico, uma vontade de trabalhar comunicação, como eu estou fazendo agora. Isso é uma coisa que eu sempre achei legal e acabava sempre adiando, sempre deixando para depois, por uma insegurança minha, que inclusive é uma sombra que eu venho tratando. Estou fazendo isso nesse momento enquanto gravo esse vídeo para você, jogando luz sobre essa sombra e superando ela. E quando a gente faz isso, começa a trazer à tona essas sombras, iluminar o que estava na escuridão, a gente vai pouco a pouco se tornando mais nós mesmos, mais a nossa versão original, quem a gente veio no mundo para ser. Isso traz um monte de coisas boas. A gente percebe as nossas fraquezas, a gente entende por que a gente tem determinadas inseguranças e vai pouco a pouco trabalhando elas para que a gente possa viver de uma forma mais plena, sem tanta insegurança, sem tanta preocupação com a opinião do outro, sem tanta coisa que realmente limita a gente, sabe? Então, é uma coisa boa quando você atinge esse processo de individuação. E o Jung fala que geralmente ele ocorre ali nessa faixa entre os 30 e os 40 anos. Isso tem também a ver, juntando um estudo um pouco diferente, com o retorno de Saturno. O pessoal aí da astrologia, isso, astrologia. Astronomia é a ciência que estuda os planetas, né? E a astrologia é a ciência que estuda o movimento dos planetas e a maneira como isso afeta a vida da gente, a personalidade da gente, o destino da gente. É um pouco diferente. A astrologia é um pouco mais místico, vamos dizer assim,
Mas tem muita verdade nesse tipo de estudo também, depende do que cada um acredita ou não. O retorno de Saturno, ele tem esse nome porque Saturno leva em torno de 30 anos para fazer o seu ciclo completo ao redor do Sol. Na verdade é um pouquinho menos, se eu não estou enganado. Mas a gente usa esse termo, né, para se referir aos ciclos da vida de um ser humano. Um ciclo de 30 anos é quando geralmente a gente atinge um ponto onde a gente passa por aprendizados mais duros na vida, vamos dizer assim. Isso tem a ver com o ciclo de Saturno. Saturno é considerado um planeta que, quando ele completa esse ciclo na sua vida, ele traz esse momento de aprendizagem, de lições duras, que vão realmente mudar o seu caráter. Às vezes a gente passa por quebras financeiras, perdas de relacionamentos, um monte de coisas que podem afetar de forma, a princípio, negativa a sua vida, mas que, se você souber pensar, analisar as lições que você vive, que você tem que aprender nessa fase, você se torna uma pessoa realmente diferente e melhor. Por isso, os 40 anos. 30 anos do ciclo de Saturno, você passa por essa turbulência e você vai levar provavelmente algum tempo até aprender tudo o que tem que aprender, fazer as modificações necessárias, adaptar tudo isso para sua nova versão poder surgir. Então seria ali em torno dos 35 a 40, vai. Na vida, na verdade, nada é muito exato. O ciclo do retorno de Saturno mesmo, ele é considerado ali dos 28 aos 30 anos, depois você vai viver isso ali por volta dos 58 aos 60 anos. E o aprendizado também não é igual para todo mundo. Tem gente que rapidamente aprende as lições, adapta a vida e tá tudo bem. E tem gente que demora um pouquinho mais e tá tudo bem também. Aí já vem uma outra pergunta. Será que eu tô atrasado nessa história do ciclo de Saturno, do amadurecimento e da individuação? Eu acho que não tem certo e errado. Ninguém está nem adiantado nem atrasado, cada um tem o seu tempo, porque a gente tem vivências diferentes. Uma pessoa que ela foi melhor orientada na adolescência, na juventude, ela tende a ter mais facilidade para aprender algumas lições, superar algumas coisas. Enquanto uma pessoa que de repente amadureceu na raça, veio de uma família com um pouco menos de base, que não teve tanta orientação, ela vai naturalmente demorar um pouco mais para compreender as lições, porque vai depender unicamente do amadurecimento dela ter a capacidade de entender o que ela está passando e transformar aquilo numa coisa positiva na vida dela, que é mais ou menos o meu caso. A minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, mas em alguns aspectos da vida eu sinto que eu tive que aprender na raça, vivendo, e está tudo bem. Cada um tem o seu tempo, cada um oferece o que tem. Eu acredito que todo mundo, quando tem um filho, a gente busca oferecer o que a gente tem de melhor. E o que ela não pôde me passar foi porque talvez ela também não tinha para me oferecer. E eu estou desenvolvendo na medida do possível, conforme eu vou vivendo as coisas. Faz parte. Na sua vida pode ser que seja dessa mesma forma. A maioria dos brasileiros, na verdade, é. A gente vive, aliás, né, em uma cultura, em um país onde não se tem tanto esse diálogo, essa visão de futuro, até pela maneira como nós somos educados durante a infância. E tá tudo bem, a gente vai desenvolvendo por conta própria. Então, por que a vida começa aos 40? Porque a gente vive esse processo de individuação, de trazer luz às nossas sombras, geralmente próximo dos 30 anos, passa um tempo processando e aprendendo o que tem que ser aprendido, fazendo as mudanças que tem que ser feitas no nosso caráter, nas nossas atitudes, para lá perto dos 40 atingir a maturidade, que seria essa individuação, quando você está consciente das suas sombras, tratou o que tinha que ser tratado, abraçou o que tinha que ser abraçado e passou para o próximo nível. Então, ali você vive a sua melhor versão, que eu acredito que é onde eu estou chegando, eu espero que sim, né? Estou me esforçando para isso, estou procurando rever o meu passado, que é o que eu falo para quem se sente atrasado. Poxa vida, eu acho que eu estou atrasado nesse ciclo então, eu já estou com 40 e não senti essa mudança na minha vida. Nunca é tarde, você sempre pode olhar para trás, se lembrar de tudo que você viveu, as experiências não são perdidas, você ainda tem a memória daquilo. E procurar ressignificar, procurar entender, procurar trazer para o seu dia de hoje as lições daquela época, com a maturidade que você tem hoje. Isso é importante também. Às vezes, você pega muita coisa que está no passado e deixa aquilo ficar como se fosse uma marca definitiva no resto da sua vida.
Mas não, você pode muito bem revisitar um trauma, uma situação ruim do passado e atualizar ela, trazer ela para os dias de hoje. A gente tem essa habilidade que eu acredito que é exclusiva do ser humano, de projetar o futuro, fazer nossos planos, imaginar como vai ser o nosso futuro, que eu acho que animais não fazem isso, pelo menos não no nível que um humano faz, e também de revisitar memórias do passado, que eu acho que também é uma característica exclusiva nossa, é uma coisa do nosso cérebro, é parte do que nos faz humanos. É uma habilidade, inclusive, espetacular. Você pode aprender com uma coisa, você pode aprender hoje com uma coisa que você viveu quando era criança, que na época não tinha maturidade para entender, e hoje, revendo com uma mente mais madura, você consegue trazer isso à luz e aprender alguma coisa importante com isso. Você pode planejar o seu futuro baseado não só no que você está vivendo hoje, mas no que você já viveu lá atrás e agora está aperfeiçoando na sua cabeça e fazer um plano diferente, melhor para o futuro, já contando com essa versão sua melhorada. As suas atitudes a partir de agora, a partir do momento que você trouxe luz às suas sombras, elas vão te dar maior potencial de executar coisas positivas no futuro, porque você se tornou uma pessoa melhor. Sacou? E junto, todo dia, nesse canal, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Eu vou compartilhando esse tipo de coisa que eu venho aprendendo para que você também possa aplicar na sua vida. Se você se inscreve no canal, comenta qual a sua experiência com isso. Se você tem alguma sombra que você acredita que precisa ser tratada, alguma coisa que foi colocada na sua cabeça quando você era criança, compartilha ali para que eu possa ver, entender melhor como funciona isso numa vida além da minha. Porque os estudos que eu estou fazendo são de forma particular, eu não sou nenhum mestre, nenhum doutor. Eu estou entendendo melhor a minha vida e tentando dividir com você para que você também possa entender melhor a sua e se desenvolver. E se você troca comigo, você aumenta também a minha capacidade de enxergar novas possibilidades de conteúdo, novas possibilidades de coisas que não aconteceram na minha vida, mas que talvez eu seja capaz de entender com o que eu venho estudando, com o que eu venho buscando. E faço um conteúdo legal e compartilho com você. É uma caminhada onde a gente troca. A ideia desse canal é ser sempre assim, um bate-papo, uma coisa simples, mas que ajude você a ser a sua versão original, com todo o seu potencial de ser quem você veio nessa terra para ser, de prosperar, de crescer, de ser uma pessoa plena, feliz, baseada no seu próprio eu interior, na sua melhor versão. Não tem receita mágica, não tem 3 aulas grátis e um curso depois, não tem nada disso aqui. A ideia aqui é justamente eu me aperfeiçoar e ajudar você a se aperfeiçoar. Eu falando como uma pessoa comum, que é o que eu sou, para você, que é uma pessoa comum. Sem grande guru, sem mestre, sem todo esse papo cansativo. Então, eu queria te convidar para vir comigo nessa missão. Não esquece de dar o like no vídeo, deixar aquele joinha se você ficou até aqui e comentar lá qual seria a sua sombra. Se você tem alguma sombra, porque todos nós temos, mas você já reconheceu alguma? Para que a gente possa junto desenrolar os próximos conteúdos. Beleza? Forte abraço e até o próximo.